Então, como eu já tinha combinado, hoje a gente não vai continuar aquele tema do Evangelho, por conta que a gente já sabia que muita gente hoje ia faltar. Mas a gente vai fazer uma reflexão sobre o Natal, porque quando a gente fala da questão do materialismo, fica muito difícil mesmo a nossa identificação quando o nosso pensamento é materialista, porque a nós parece que nós já somos bastante ligados ao sentimento, como se fôssemos realmente pessoas tão sensíveis. Pelo menos essa é a nossa impressão. E discutir sobre isso é bastante importante, porque agora a gente está numa época, né, onde cada vez mais esse mundo de regeneração se aproxima, e eu preciso começar a identificar com quais características eu me candidato definitivamente a ficar neste mundo. Então, algumas coisas só para... Hoje vocês vão ter que me ajudar. Então, olha só, vamos lá. Se pudéssemos perguntar a Jesus como e quando ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento, o que ele responderia? Como a gente pensa isso? A pergunta é: como e quando? Eu acho que responder o quando é fácil. Quando? Agora vamos lá. Como a gente vai comemorar isso? Peraí, deixa eu mudar a pergunta então. Amanhã. Que dia que é amanhã? Na casa de alguém aqui vai ter alguma comemoração? Alguém aqui vai participar de alguma comemoração amanhã? Analisando tudo que você sabe que vai ter nesta comemoração. Se você fizer uma descrição e apresentar, você acha que a sua comemoração é a que é compatível com o pensamento do Cristo? Por que não? O que foi que a gente escolheu fazer mais uma vez? O que vai ter muito amanhã na nossa comemoração? Comida, bebida, que mais vai ter? Presente. Que isso tem a ver com Cristo? Então, eu vou perguntar, aquele dia vocês ficaram tímidos, hoje tem menos gente. Na ceia de quem aqui que tem oração? Quantos minutos ela dura? Quantos minutos ela dura? Com quantas taças de vinho ou champanhe na cabeça ela é feita? Ignora, pula essa, que essa não valeu, branco. Não, porque assim, gente, de verdade, eu acho que não dá tempo, talvez, de trocar de sintonia. Então, assim, hoje é o jogo da sinceridade. Então, olha só. Eu já estou consciente que o que eu estou preparando não tem nada a ver com ser cristão? Certeza. Ou eu tenho dúvida? É certeza. E por que eu faço uma comemoração cheia de coisas? Como que é o nosso pensamento nesse dia? Ou pelo menos nessa época? Hipócrita é o ano inteiro. Tem uma coisa mais ou menos assim. Já me esforcei o ano inteiro mesmo. Agora eu tenho que aproveitar. Eu mereço, né? Hoje é dia de coisa cara, porque afinal de contas eu mereço. Então, são muitos pensamentos que a gente usa para formar isso, só que
todos ficam extremamente ligados à nossa questão materialista. Né? A gente quer umas comidas bem diferentes, ou pelo menos bem enfeitadas, com um arranjo, com decoração. A gente vai inventando moda. Gasta tempo? Muito. Muito. Normalmente, a gente faz coisas em excesso. Sobra para a semana inteira, né? Então, ó, isso é uma característica do pensamento materialista. Eu só faço conta das coisas que são extremamente materiais. E vê que assim, ó, de verdade, a gente consegue mudar totalmente o foco e ficar preso a isso. Né? Então, assim, ó, eu esqueci de comprar tal coisa, esqueci a lembrancinha, não sei de... Então, assim, ó, é um amontoado de coisas muito materiais que consomem toda a nossa atenção e tira o foco de qualquer outra coisa. Por que a gente já sabia que hoje era um dia que muita gente ia faltar? Ó, não só viajar, mas tenho que preparar muitas coisas materiais. E elas acabam assumindo o primeiro lugar da nossa vida. E esse é um fato. Né? Então, porque assim, para nós às vezes é difícil falar assim, mas que hora que a gente faz isso? Na hora que eu faço a escolha, que parece simples. Tudo bem, gente, ó, o problema não é a ceia, porque vai ter quem fale assim, ó, eu faço e o meu objetivo é reunir a família, porque se eu não fizer, eu vou distanciar de algumas pessoas que eu só encontro nesse momento. Já está melhor, mas aí eu preciso avaliar assim, ó, quanto eu reclamo de fazer as coisas. Porque tem gente que fala assim, não, na minha casa eu não vou fazer mais, não. Tudo folgado, come, vai tudo embora, fica aqui. Não, eu não rumo cozinha mais para esse povo folgado. Ó. Então, meu problema é que eu não posso servir as pessoas. Então, ó, eu começo, mesmo nesta situação, fazer uma identificação de qual é o meu lugar nessa história. E se eu julgo que eu estou trabalhando a mais, é como se eu estivesse sendo assim, desvalorizada. A gente não consegue fazer uma compreensão clara e colocar como objetivo assim, ó, se era unir a família, objetivo conquistado, eu fiquei feliz e tudo bem, enquanto eu tenho que trabalhar para isso dar certo. Eu tenho uma grande dificuldade com isso. Então, é um questionamento que eu vou ter que fazer comigo, porque eu vou ter que lutar muito para desmontar isso em mim. Do outro eu não sei. Do outro eu não posso falar. Então, ó, é trabalhoso. Então, eu penso, ó, volta lá só um pouquinho, que o quando, tanto faz quando. A gente pode comemorar o Natal o dia que der vontade. Mas o como, a gente já sabe. Mas a gente acabou de assumir que, mais uma vez, a gente escolheu o como da forma errada. Por quê? Porque a gente escolheu um como que visa muitas coisas materiais, às vezes com excesso de comida, excesso de bebida, e praticamente nada de preocupação com o outro. Com nenhum outro. Então, ó, o como eu tenho que assumir minha parte agora. Porque isso é uma identificação que a gente está fazendo. A segunda coisa é o seguinte, ó, quando a gente pensa em Natal, de verdade, qual é a imagem que a gente forma? Se nós, árvore, se a gente estivesse brincando de imagem e ação, e a palavra fosse Natal, o que você ia tentar descrever para que as pessoas concluíssem que era Natal a palavra? Qual é a sua imagem? Lógico. Lógico. Então, olha só.
Se essa é a minha imagem, é como o meu pensamento está alimentado. Então, olha só, quando chega novembro, que a gente fala assim, mês que vem é Natal, qual que é a primeira coisa que eu começo a pensar? Ó, o que eu vou fazer para comer? O que eu vou pedir para quem? Né? Porque vai que rola sugestão. Então, olha só, eu começo a fazer uma lista de coisas que, para mim, ainda são prioridade. Vocês já viram a gente fazer lista de Natal assim, ó, número 1. Perdoar aquele irmão do qual estou carregando mágoa. Convidar aquele que me ofendeu para que juntos possamos compartilhar o que não fazemos. Ó, então, as escolhas que automaticamente eu faço são escolhas focadas em coisas materiais. É automático. Isso é o nosso trabalho. Porque assim, ó, faz tanto tempo que a gente é materialista que funciona no automático a escolha. Eu nem paro e falo assim, gente, de novo, não. Seria uma espécie de fuga, dada a dificuldade que a gente tem de lidar com os nossos sentimentos? Aí a gente se apega... A gente já é materialista, mas aí... Ó, entendi. Eu acho que nesse caso, para mim, não é fuga. Para mim, a gente tem preguiça. Porque, de verdade, reconciliar, aproximar, tolerar, para servir, dá bastante trabalho. E aí dá uma preguiça. Então, às vezes, é mais fácil a gente encomendar, dividir tudo, quem pode vem, quem não pode não vem, e fica tudo resolvido assim. Porque senão, ó, imagina, eu vou fazer para dar certo, mas aí eu vou ter que me esforçar para fazer. E aí eu sei que tem aquele que logo depois vai sair, vai largar toda a cozinha para mim. Então, assim, aí a gente já começa a fazer conta do cansaço e a gente cai fora. Para mim, tem mais de preguiça do que de fuga no Natal. Eu acho que fuga vai ter se você falar assim, não, fulano vai estar nessa, eu vou lá na outra família que me acomoda, porque eu não encontro desafio. Mas a maioria não é, não. A gente tem preguiça. Preguiça. Deixa chover para esfriar um pouquinho. Está precisando. Ó, então, quando a gente faz esse pensamento que já está pronto, qual vai ser o cuidado? Aquilo que não vira um processo consciente, eu não consigo corrigir. Então, isso vai ficar funcionando de forma automática. Porque assim, ó, em novembro a gente parou e falou assim, nossa, de novo eu estou escolhendo o presente, pensando no amigo secreto. Ou é assim, ó, automático. Então, para corrigir isso, eu preciso falar assim, ó, identifiquei que hora que eu estou fazendo a escolha, que é muito materialista, e eu preciso colocar um limite e definir se eu quero ou não quero. Porque se eu não fizer uma definição e decidir essa mudança, isso fica acontecendo sem parar. A gente cai naquilo que a gente fala assim, ó, nossa, foi sem perceber. Quando eu vi, eu já tinha falado. Quando eu vi, eu já tinha feito. Então, toda vez que eu faço isso, eu estou decidindo em cima de coisas que já estão no automático dentro de mim. Eu já fiz tantas vezes. Eu já repeti tantas vezes que eu não consigo falar assim, nossa, de novo. Então, eu preciso identificar e me convencer se eu estou fazendo ou se eu não estou fazendo. Só que eu estou falando isso bem consciente que, de novo, se qualquer um de nós aqui formos questionados, você é materialista? Qual é a nossa resposta? Não, não somos.
Por quê? Porque a gente não se convenceu ainda que somos. Para nós, a resposta é não. Será que é o Natal do comércio que se enfeita para atrair a freguesia, preocupada com os presentes a serem trocados, em comemoração ao dia daquele que não se apegou aos valores materiais? Gente, nessa época a gente pensa em movimento, comércio, dinheiro ou não? Pensa, não tem jeito. É um fato. Porque, olha, quando eu penso, primeiro, no lucro que eu posso ter com essa época, do que eu estou falando? De materialismo. Não tem jeito. No livro Boa Nova, quando Jesus conversa com o Bartolomeu fala para ele assim, que ele pescava, mas que ele não conseguia sucesso assim, ele era um pescador fraquinho. E que tinha uns que pescavam e tinham muito lucro. E Jesus fala para ele assim, mas qual é o negócio mais importante da terra? E aí ele fica pensando, ter lucro ou ser bom? De verdade, para nós, qual é o negócio mais importante da terra? Ter lucro ou ser bom? Ter lucro. Então, isso é base de um pensamento materialista. A minha escolha é feita em cima de resultados muito rápidos. Eu quero lucro. E aí eu preciso agora ir me atentando, porque a grande questão aqui para nós vai ser a seguinte: qual é o maior problema que a gente reclama da nossa vida? O que é o nosso desafio? Por que a gente busca entender Deus, Jesus, religião, para ver se a gente resolve o quê? Ser bom, mas para que eu quero ser bom? Ou vocês não estão querendo nada disso, não? Para ir para o nosso lar. Para que eu quero ir para o nosso lar? Para que a gente quer entender dessas coisas? A gente quer passar de ano. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, mais prática. Alguém aqui sofre? É mesmo? Vocês têm angústia? Deprime de vez em quando? Se irrita com as coisas? Isso faz sofrer? É mesmo? E aí, lá na nossa consciência tem uma fala muito assertiva que diz assim, que se a gente seguisse esse caminho dele, não haveria mais sofrimento. Como faz 2018 anos que a gente fica insistindo nas mesmas coisas, até quebramos a cara já um monte de vezes, o que falta para a gente? Tomar esse rumo aqui. E aí a gente tem se obrigado a seguir na esperança que isso realmente alivia as nossas dores. Por quê? Porque às vezes, assim, bens materiais até conquistei e vi que não aliviou muito minha dor. Conquistei outras coisas que eu tinha falado e não aliviou. Então, a gente já fez muita coisa que não aliviou. Falta seguir o que ele falou. Só que a gente ainda tem um tanto de medo, porque a gente não tem certeza, porque nós nunca fizemos isso, então dá muita insegurança. Só que, olha só, como faz muito tempo, eu tenho dificuldade de reconhecer. Por isso que eu falei, vai ter que ser um processo de reconhecimento, porque tem que ficar consciente. Eu tenho que tomar lucidez disso aqui para eu conseguir mudar, senão eu não vou conseguir. Será
que é o Natal, onde a figura do Papai Noel sobrepuja a do Cristo aos olhos dos nossos filhos? Gente, essa época do ano, quem ganha força, Jesus ou Papai Noel? Que loja que vocês já viram um Cristo pendurado? Quantos Papais Noéis tem na sua casa? Então, olha só, não tem jeito. É a figura que a gente... E não adianta a gente falar assim, ó, mas é tão bonitinho, né? Põe aqueles pisca, fica tudo iluminadinho, aquelas bolas coloridas. Aí a gente põe o Papai Noel, o bonequinho da neve, que super combina com a nossa temperatura. Né? Aí põe um anjinho, assim, tudo a ver. Então, ó, é bonitinho? É bonitinho. O que tem de realidade naquilo? Nada. Mas espera aí, assim, só para a gente entender. Mas a gente gosta de ilusão? Não. Ó, é uma coisa nossa. A gente adora uma ilusão. Uma coisa que parece. A gente não é muito preocupado se a coisa é. A gente adora essas coisas. Mas aí eu preciso ficar atento. Porque, ó, enquanto eu estou enfeito daqui e faço dali, isso me distrai. É verdade. Vai passar a terça, a gente vai falar assim, nossa, gente, agora guardar tudo isso, dá uma preguiça, meu Deus. Por quê? Porque a gente gosta de enfeitar, para me distrair. Mas a hora que passa o momento de distrair, a angústia volta. O vazio volta. Eu estou tão deprimida quanto antes, estou tão ansiosa quanto antes, e aí a gente quer uma outra distração. Que aqui no Brasil vai chegar mais ou menos rápido a próxima distração. Né? Tem um intervalinho que o carnaval chega, a gente começa a enfeitar de novo. Mas, ó, é distração. A dor não passa. Então, eu preciso dessa compreensão, ó. É uma ilusão que eu estou alimentando e que não vai, de novo, resolver. E eu preciso lembrar o que foi que eu vim resolver e o que está me pedindo para que eu tome outra decisão para conseguir mudar. Será que é o Natal que comemoramos no dia 24 em uma ceia recheada de pompa, de excessos, em nome daquele que nasceu em posição tão humilde? É ou não é? Então, a gente alimenta essa ilusão também, né? Quem mandou ele fazer a Santa Ceia? É mais ou menos isso, a gente quer fazer uma ceia, até faz a oração dos 30 segundos, e depois já era, esquece tudo isso e vamos lá, para o que a gente gosta. Então, mas é de novo, mais uma ilusão que eu vou alimentar e não vou me questionar para entender o que é que eu preciso mudar. Ou seria este outro Natal, onde ele nasce e não morre mais, onde o amor por ele e em nome dele não conhece data. Então, ó, qual Natal será que é o Natal cristão? Então, a proposta de hoje era a gente ir perguntando mesmo, ó, porque toda vez que um dos valores do Cristo nasce em nós, nunca mais ele morre, porque aquilo que eu conquisto é meu. Então, eu ainda estava falando outro dia, ó, tudo bem, master não, mas categoria, assim, principiante, da honestidade a gente já tem. Olha só, se eu ficar com R$ 5 a mais que alguém me deu o troco errado,
que vai acontecer comigo toda vez que eu passar naquele lugar? O que vai acontecer? Dentro de mim, pode passar 10 anos, a pessoa não vai nem... Como que daqui 10 anos ela vai lembrar de R$5? Eu vou conseguir esquecer isso? Nunca mais. Porque uma vez que eu adquiri aquele valor, enquanto eu não tiver justinha na lei, aquilo fica me avisando. Então, às vezes, pode acontecer de coisas pequenas, a gente não registrou e, por isso, a gente não foi lá. Mas uma coisa que eu registrei, a pessoa errou, me deu, e eu não voltei, a consciência vai ficar avisando agora até o fim da vida, enquanto eu não corrigir. Por quê? Porque valor adquirido, nunca mais eu perco. Então, eu preciso ou forçar a barra para esquecer, né? Mas aí vou vir com um monte de outros sintomas, e aí penso que a gente vai ter artimanha para coisas um pouquinho mais graves. Agora, das coisas pequenas, a gente não vai se livrar, porque vai ficar avisando. Então, olha só, a gente faz isso com a honestidade, com o perdão. Tudo bem, tem perdão que a gente ainda não sabe, tem que aprender. Mas sabe aquela coisa de ficar alimentando rancor? Eu já sei que está errado. Então, às vezes, eu prefiro, aí sim, por fuga, não encontrar a pessoa, porque cada vez que eu encontro, o que eu lembro? Eu estou fazendo uma coisa que não está certo. Eu já sei. Então, não é pessoa, não é ninguém aqui fora, sou eu que me cobro. Por quê? Porque eu já entendi. E uma vez que eu entendi e já tenho condições para, a consciência não para nunca mais. Então, quando nasce em nós um valor cristão, ele não morre mais. É para sempre. Então, para nós espíritas, quando Jesus disse, estarei convosco, pela eternidade, é disso que ele estava falando. Uma vez que o valor estiver em nós, é nosso, e para sempre a gente vai ouvir esse ensinamento do Cristo dentro de nós, e ele não vai mais abandonar. O tempo todo ele vai estar conosco. Então, Natal onde a gula não exija tantos excessos com a justificativa aparente de comemorar o aniversário daquele que tanto evidenciou os valores espirituais. Pode ir. Então, quando nos atentamos ao verdadeiro sentido do Natal, precisamos nos perguntar se Jesus já nasceu para nós. Então, falei que hoje era um dia que a gente precisava fazer algumas reflexões. Então, assim, em que ponto eu consigo reconhecer em mim que Jesus já nasceu? Quando o estímulo de fora já é capaz de fazer acordar em mim um valor cristão? Em quais situações? Então, eu acho que cada um vai ter que perguntar para si mesmo, né? Para cada um de nós, qual vai ser o sentido do Natal? Porque, olha só, a família vai reencontrar, a gente vai ter muitos encontros. E muitos encontros não são tão agradáveis, né? Toda família tem o que faz a brincadeira chata, o que é bastante inconveniente, o que é extremamente áspero, o que vai tentar levar vantagem, isso vai acontecer. Isso faz parte do relacionamento. Mas a pergunta é, o que vai acontecer comigo enquanto isso estiver acontecendo? Porque se as pessoas tentarem levar vantagem, o que eu posso fazer? Então, quando a gente lembra,
lá no Evangelho, Jesus fala assim, ó, quando alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Se a pessoa quiser a sua capa, dê também a sua túnica. Se ela te convidar para andar 1000 passos, ande 2000 ao lado dela. Ou seja, dá materialmente, você dá tudo que ela quer. Porque o seu problema com ela não é esse. E isso que ela está tentando fazer é com ela. Mas o importante para mim é reconhecer o que acorda em mim quando alguém traz este estímulo para a minha vida. Lembra de uma outra queixa de amigo secreto? Vamos colocar faixa de preço nisso. Porque ano passado eu dei um trem de 100, ganhei um trem de 10. Acho que comprou lá R$1 ainda. Ó, por que isso me incomoda tanto? O que eu estou avaliando nessa hora? E por que eu estou me sentindo desprezada, menos? Com o que eu estou me medindo? Com presente? Com uma coisinha material? Ah, não, gente, vocês nem veem, só eu que sou doida e faço isso? Ah, não, é possível? Todo mundo sente isso? Ah, bom, melhor. Ó, então a gente tem que pensar, porque senão a gente fica incomodado com algumas coisas, mas eu não entendo. Aí, olha só, vai acabar aquele encontro e eu vou embora com raiva da pessoa. Raiva é feio, né? Chateada. Melhor. Eu vou embora chateada com a pessoa. Aí eu vou passar o ano inteiro falando assim, que pessoa mesquinha, avarenta. Nossa, só deve ter um escorpião no bolso. Ó, mas eu não vou conseguir olhar e falar, gente, eu me abalo por conta de um cacareco. Eu fico medindo sentimento por valor de presente, porque eu valorizo isso. Eu não consigo mudar, porque eu não me atentei. Então, esse é o despertar. Eu aproveitar aquele estímulo e falar, olha, o estímulo não é para eu ver a pessoa, mas é para eu identificar o que acontece comigo. Aí a gente vai lembrar do Evangelho de novo. Ele fala assim, ó, que se eu vencer esse mal que tem em mim, eu vou ficar feliz e vou falar assim, ó, eu fui o mais forte. Porque ao invés de ter raiva da pessoa, eu vou ficar feliz que coisas materiais já não me entristecem mais. Que não é por isso que eu sofro. Que a minha motivação de vida agora é outra. Então, é oportunidade de estar comigo. É uma identificação dos valores cristãos que já nasceram em mim. Então, ó, Jesus nasceu onde e quando? Se interrogarmos a Lázaro, onde e quando nasceu Jesus, a sua resposta será: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que me visitou o túmulo e ordenou-me: Lázaro, levanta e vem para fora. Nesse momento, eu compreendi quem ele era e ele nasceu em mim. Ó, mas Jesus só nasce para Lázaro porque ele compreendeu e decidiu. Então, ó, quem de nós aqui já enfrentou alguma situação que a gente se coloca mesmo numa oração, pede ajuda e intimamente a gente faz um trato? Que a partir daquilo, se houver uma mudança X ou Y, que a gente entendeu e vai mudar de vida. E passado um pequeno tempo, a gente abandona. Então, olha, eu prometi,
mas eu não compreendi por que eu devo fazer essa mudança. Então, o fundamental aqui é compreender. Então, Lázaro é aquele que foi dado como morto, mas, na verdade, ele não estava morto. Né? Jesus, sabendo que ele não estava morto, sabia que, manipulando energia, era capaz de fazer o Lázaro voltar, e Lázaro volta. Mas ele entende que ele passava por um momento grave da vida, e que aquilo era uma oportunidade de mudança, de uma vida nova. E ele aceita e faz a mudança. Agora, ó, com outro. Apelemos para Dimas, o bom ladrão, onde e quando Jesus nasceu. Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Vocês lembram a história do Dimas, o bom ladrão? Dimas era ladrão mesmo, e ele foi crucificado ao lado de Jesus. Só que acontece que lá naquela hora, dele acordam bons sentimentos, porque ele sabia que Jesus não tinha feito nada. E ele vê a maldade daquele povo. Porque, olha, tentando aniquilar uma pessoa que só fazia o bem. Ele falava, eu, pelo menos, eu roubava, né? Então, só que dele começa a ter esse sentimento de compaixão pela situação de Jesus. E Jesus, quando sente aquilo, olha para ele e fala assim, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque era a alma que se arrepende verdadeiramente e sem interesse nenhum que fosse para ele. A vibração dele era de compaixão pelo sentimento do outro. Por isso que Jesus diz a ele que ele estaria salvo. Mas é salvo da maldade dele, porque agora ele era capaz de vibrar compaixão pelo sofrimento do outro. Então, eu tenho que perguntar para mim, a questão de Jesus não é o que eu já errei, mas é agora. Que hora eu me encontro? Quando eu vejo alguém com quem eu tenho dificuldade, ou que eu penso diferente, ou vejo aquilo, o que eu penso? Eu fico compadecida e vibro para que aquela pessoa melhore? Ou eu falo assim, uai, né, fez a vida inteira, bem feita aí, agora tem que acontecer mesmo. Então, a pessoa errou e vai ficar melhor que você. Porque você fez um monte de coisa, mas na hora do sentimento a gente fala, bem feito. Você tem que sofrer mesmo, porque você é ruim. Então, isso não é cristão. Então, por mais que o meu comportamento seja bonitinho e adequado, como era o do fariseu, eu ainda não deixei que Jesus nascesse em mim nesse item, porque eu ainda fico julgando e condenando pessoas. Eu fico feliz quando elas sofrem, eu desejo mal para elas. E aí eu fico trancada na minha amargura. Então, o meu Natal ainda vai ser só a ceia. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo. Aí, ó, a mulher samaritana da cidade de Sicar nos dirá que Jesus nasceu junto à fonte de Jacó. Essa mulher tinha a sede que o Rumba estava falando, porque quando ela ia buscar água, os samaritanos eram muito mal vistos. Eram as pessoas que nenhum judeu podia ter contato. Os judeus até viravam o rosto para eles, quando não muitas vezes, eles escarravam como uma forma assim, vocês são asquerosos, vocês são pessoas nojentas. Então, eles tinham uma expressão para repudiar samaritano. E ela ficou desconfiada, porque além de ser samaritana, ela era mulher. Como assim Jesus, um judeu, falava com ela? Qual era a má intenção? E o que Jesus diz para ela nessa hora é assim, ó,
eu tenho a água da vida, que pode matar a sua sede. E aí, então, naquele momento, ela fica ali e ela entende que estava tudo certo. E dentro dela nasce o sentimento bom. E ela se tranquiliza. Então, para ela, esse encontro é um encontro decisivo. Na tarde em que ela o encontrou, e ele lhe ofereceu a beber da água viva, que sacia toda sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, ela descobriu que Jesus era o Filho de Deus e modificou a sua vida. Quantas vezes, ou numa doença, ou numa dificuldade, até mesmo quando a gente enfrenta as situações da vida material, que a gente sente que recebeu um amparo, nasce em nós alguma coisa, ou fica um pouquinho, e depois a gente desiste. Porque lembra, o que nasce de verdade não morre mais. Quando e onde Jesus nasceu, se nós perguntarmos para Judas Iscariotes, quando se deu esse nascimento, e ele responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Eu não sei de vocês, mas para mim, uma das maiores identificações é com Judas. O que foi mesmo que Judas fez? Traiu Jesus. Traição não é só relacionamento, a gente trai amigo, a gente engana as pessoas. Quantas vezes nessa vida a gente já teve remorso? Vergonha do que fez. Tenta deixar quieto e para ninguém perceber, porque o que eu fiz é chato, eu prefiro deixar isso quieto. Algumas vezes a gente já passou por isso nessa vida. Então, quanto que a gente mudou depois disso? Foi uma mudança expressiva? Ou foi só até a gente ter certeza que a gente está distante do acontecido e que ninguém mais vai descobrir? Que é isso, Então, imagina o que Judas estava sentindo na hora que ele vê Jesus lá condenado e sendo crucificado por uma atitude dele. Quando a gente já teve remorso por alguma coisa, a gente sabe do que ele sofreu. Quer dizer, foi tão enlouquecedor que ele não aguentou, ele foi se matar. Mas, de verdade, quantas vezes a gente já teve dor que a gente falou assim, preferia morrer? Não estou vendo mais por que eu lutar com essa vida desse jeito, eu preferia acabasse tudo. E às vezes a gente tem coragem, a gente fala assim, não, podia me dar uma doença, eu ser atropelada, acabar logo com esse negócio, gente, que a gente fica aqui, lutando, sofrendo, para. Que trem ruim que é esse? Então, olha o desespero do Judas. E foi a partir de uma coisa que ele fez. Ele fez uma escolha infeliz que teve uma consequência grave. Daí, nessa hora, ele decidiu mudar. Mas, pelo que eu estou percebendo, eu já passei alguns remorsos e me parece que a grande maioria aqui também já. A gente fica com remorso quando a gente ofende os outros, quando a gente não cuida do que a gente fala e fala muito e machuca demais pessoas. Então, mas por que eu volto a fazer? Naquela hora eu senti a dor. Naquela hora eu juro para mim que eu nunca mais vou fazer aquilo. Depois faz. Por que será que eu faço? Vocês já perguntaram por que a gente faz depois? O fato é que a gente faz. Então, se eu fiz, é porque não nasceu. Perguntemos, finalmente,
a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá que Jesus nasceu quando se escondeu das estrelas nas sombras da terra. Aquele menino, enviado por Deus, vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, a lei de Deus. Se perguntarmos a tantos outros seguidores do Cristo, cada um dará seu testemunho a respeito de quando ele nasceu. E para nós, quando Jesus nasceu? E se descobrirmos que para nós ele ainda não nasceu? Que isso vai ser o que a gente vai ter que pensar essa semana. Então, assim, que hora nasceu? Que hora eu sinto isso? Ou se para mim ainda não nasceu. E isso é um posicionamento bastante importante, porque a gente vai situar onde nós estamos. E se nasceu, eu tenho que expandir e fazer isso valer na minha vida, porque esse é o objetivo de ser cristão. Eu tenho que seguir essa verdade. E isso não me impede de participar de nenhuma festa, não me impede de deixar de estar em qualquer lugar, mas decide o que eu vou priorizar na vida. O que para mim é primordial, o que vem em primeiro lugar, e o resto vem depois. Aí eu começo a praticar essa lei de Deus que ele ensina, para que isso vá me aliviando das situações que ainda me causam dor. Que, na verdade, a Era Nova vai fazer esse convite para nós, seguirmos a lei de Deus. Então, vai ficar isso como pergunta. Chega, tá bom? Eu acho que já é uma pergunta que, se a gente levar a sério, já tem muita coisa para a gente pensar. Em cada situação, se ele nasceu. Que aí a gente vai descobrir que hora que sim, que hora que não. Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Está tudo bem? Não, também, entendi. Não, só queria falar assim, na questão da ceia, né, é que não tem nada de errado da gente participar da ceia, mas que a gente consiga mudar esse foco, né? Que eu acho assim, para nós, para a nossa família, é muito importante, porque é o momento de reunir a todos, né? E o amigo secreto, eu acho assim, a partir do momento que você pega aquele papelzinho com o nome da pessoa, não é a preocupação, que presente que eu vou dar, se ele vai gostar. É começar a pensar naquela pessoa de uma forma carinhosa. E aí vai vibrando coisas boas. Eu acho que isso tem ajudado muito a gente. Porque a nossa família estava com aqueles problemas das famílias lá, porque ia perder a família por causa da política. E aí, é verdade. E aí a gente estava preocupado como é que ia ser final de ano, e aí uma tia assumiu e vai ser na casa dela. E assim, o bom para a gente é assim, que a gente vai estar todo mundo junto. E tem todos esses problemas que você falou, mas é assim, o Natal vai continuar sendo assim, mas que a gente consiga mudar esse foco, né, que é de reunir, de vibrar coisas boas, e que quando acontecer esse monte de coisa que acontece na família de todo mundo, que a gente consiga perceber o que a gente está sentindo com relação a isso, que a gente consiga mudar um pouco. Acho que é isso. Quando um muda, tudo muda. Deixa eu só fazer uma pergunta, agora curiosidade minha. Quando eu escutava falar da Era Nova, gente, juro por Deus para vocês, a minha imagem era igual aquele folhetim que Jeová entrega. É sério, sabe, piquenique, a cesta, tudo bonzinho. Não com leão e cachorro, porque eu não, jamais, isso não faz parte, porque eu tenho medo. Mas, sabe, era todos os casalzinhos, perfeitinho. Então, olha como que a gente gosta de ilusão. Não tem nada a ver com isso, né? Aí eu estava outro dia estudando e eles estavam falando assim lá no livro,
que o espírito imaturo, ele gosta de sossego. E que o espírito que já acordou, ele gosta de luta e transformação. Aí eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu não gosto de confusão, nem de luta, eu queria sossego. Então, isso é falta da nossa maturidade. A gente quer que fica tudo mar de rosa e dá certo o tempo todo. Só que se for assim, como que eu vou melhorar o que eu tenho que aprender do perdão se ninguém me estimular? Eu não vou aprender. Então, obrigatoriamente, para a gente crescer, a gente precisa dessas famílias grandes que dá muita treta mesmo, mas que faz encrenca. Por quê? Porque aí eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me superar, porque esse é o estímulo que me transforma numa pessoa melhor. E eu preciso aprender a gostar desse estímulo que me encaminha para o crescimento, não daquilo que me acomoda e me deixa naquela paradeira. Porque para nós ainda isso é importante. Então, nós vamos ter que mudar o nosso olhar para os relacionamentos para a gente poder crescer junto.